Olá, amada! Olá, amado! Aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte de forma suave, mas muito constante com a sua quinta essência. Para que todo dia você relembre um pouquinho mais quem você realmente é. A gente está aqui nesse trabalho coletivo da energia da semana. A energia da semana é um processo que a gente está fazendo um alinhamento dessa energia em 7 quadrantes, 7 áreas da sua vida. Cada dia nós temos uma área. A área de hoje é o trabalho. E a energia que saiu pra gente conversar hoje sobre trabalho é o cansaço. Bem, sabemos que para muitas pessoas trabalho e cansaço são praticamente sinônimos. É importante eu falar uma coisa aqui antes, né, de eu entrar nessa questão, que é a questão do trabalho. A gente está numa sociedade capitalista, a discussão aqui não é sobre sistema, sobre a viabilidade ou não do sistema, mas o entendimento que sim, estamos num sistema capitalista. Logo, automaticamente, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em trabalho remunerado. A gente pensa em emprego, pensa em algo que faz a gente ganhar dinheiro. E trabalho pode ou não ser remunerado. Quando a gente usa aquela expressão, nossa, fiz isso aqui e deu muito trabalho, a gente não está falando geralmente de coisas que a gente ganhou dinheiro com isso. A gente está falando de coisas em que a gente colocou muita energia para que aquilo acontecesse. Então, o meu entendimento aqui, nesses dias que a gente vai falar sobre trabalho, trabalho é tudo aquilo que você está colocando muita energia para acontecer. Pode ou não ser remunerado. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho espiritual, é praxe aqui no nosso país que o trabalho espiritual, a maioria das vezes, não seja remunerado, né? Assim, quando a gente pensa que a gente vai pro terreiro, a gente vai pro centro espírita, assim, esse tipo de trabalho, ele é um exercício, mas ao mesmo tempo a gente encara isso como um trabalho, porque a gente bota muita energia naquilo para acontecer, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, e não tem nada a ver com remuneração. Então é importante a gente separar trabalho de remuneração, porque dinheiro a gente vai falar outro dia, tem um dia só para dinheiro. Hoje a gente vai falar sobre trabalho. Trabalho é tudo aquilo que eu boto a minha energia. E aí, pensando em coisas que eu tô botando minha energia, quando chega a questão do cansaço para eu trabalhar, para eu lidar, para eu refletir, para eu pensar, para eu alinhar, porque essa é a questão aqui dessa semana, é importante eu observar como que eu estou lidando com as coisas que eu estou colocando energia, com as coisas que são trabalho, que me dão trabalho. Aquelas coisas em que eu me empenho, aquelas coisas que fazem parte das minhas atividades. E se eu estou numa energia de cansaço, eu tenho uma questão aqui para resolver. Então, a carta que saiu aqui foi um 9 de paus. O 9 de paus mostra uma pessoa toda, assim, alquebrada, né? Enfaixada e exausta porque ela tá voltando de uma batalha, de uma lida. E o trabalho pode ou não ser uma coisa cansativa, pode ou não ser uma coisa desgastante. Esse é o ponto. O ponto é como que eu lido com as minhas coisas de forma que eu não sinta aquela exaustão, né? Aquela sensação que eu fui para uma batalha e voltei quebrada. Porque cansaço, um cansaço natural da demanda do dia, tá tudo bem, né? Chega uma hora que a gente fala, deu, a gente vai para casa, descansa, ou a gente vai para uma outra atividade relaxante, descansa, encerra aquela atividade que está demandando energia. Então, um certo cansaço das minhas atividades diárias está tudo bem. Agora, se eu vivo exausta,
Se eu vivo ao quebrada, se eu vou pro meu trabalho, seja ele qual for, com a sensação que eu tô indo pra uma luta e que eu tô perdendo, eu tenho uma questão muito séria a pensar. A gente está aqui nessa semana, na energia da semana, trabalhando um código de luz que diz apenas seja. Esse código ele convida a gente para a gente se centrar e se ancorar na nossa integridade e na nossa força interior. E essa mensagem ela é perfeita para quando a gente pensa em cansaço. Claro que eu não vou romantizar uma série de situações que são exaustivas quando a gente pensa em trabalho e em condições inadequadas de trabalho. Mas existem algumas coisas, geralmente existem algumas coisas nas quais eu tenho uma certa ingerência, eu tenho uma possibilidade de fazer diferente, de administrar diferente para que essa exaustão seja menor. Eu não vou nem aqui entrar no extremo de dizer largue esse emprego, né? Se a gente estiver falando de emprego, mas... Por exemplo, se eu estiver falando do trabalho doméstico, dá para eu largar totalmente o trabalho doméstico? Não, mas dá para eu gerenciar, dá para eu delegar. Às vezes questões de trabalho, a gente pode tentar criar estratégias para administrar melhor as demandas que a gente está recebendo. Muitas dessas questões, tanto, enfim, em qualquer lugar que você quiser colocar o termo trabalho, o peso delas vem dos processos emocionais que estão nelas. Então, assim, às vezes não é chato fazer um negócio. Às vezes é chato eu ter que negociar com o meu chefe ou com o meu familiar para fazer aquele negócio. Às vezes a minha exaustão é do processo emocional daquilo e não da atividade em si. Quando eu tenho uma questão emocional para trabalhar, para lidar, eu preciso olhar para ela com muita atenção. A gente vai entrar na discussão de colocar limites, de delegar, de sair do papel de salvador. Eu vou salvar aqui. Eu acho que essa coisa de trabalho tem uma energia muito interessante. Isso vale para qualquer área que a gente vai falando de trabalho, que é quando a gente pensa assim, quero só ver o dia que eu não estiver aqui, como essas pessoas vão se virar sem mim, sabe? Só que é um tiro no pé, né? Assim, querer se fazer notar pela nossa ausência é de uma violência com a gente mesmo, sabe? Porque se a gente tá num lugar onde as pessoas não valorizam a gente tem uma questão muito séria a perceber e a lidar. E temos que entender também por que a gente se coloca nesses lugares, né? A gente aqui não quer culpabilizar a vítima, porque em muitas situações a gente tá numa cilada, digamos assim, numa sinuca de bico ali, uma situação que eu não consigo sair dela tão simplesmente assim. Mas eu preciso entender que eu também atraí, eu me coloquei num lugar onde eu permiti que eu não fosse reconhecido, onde eu permiti que eu fosse abusado, onde eu permiti que eu fosse exaurido, que eu fosse exigido acima do necessário, do humanamente necessário. Essa reflexão é importante, porque muitas vezes, claro, existem situações abusivas, né? E aí, se vocês voltarem aí para trás, tem transmissão Paulina falando sobre codependência emocional, sobre limites e tal. Volta lá, a gente já falou sobre isso. Hoje eu queria ficar mais na solução, né? Não no contexto. Então eu não vou discutir contexto aqui, eu vou discutir solução. Eu preciso entender que eu me coloquei em lugares e muitas vezes
para sair desses lugares eu tenho que mudar o meu posicionamento. E às vezes a gente se conta uma história de que é impossível mudar o posicionamento, é impossível que esse lugar mude a situação, a estrutura, e a gente não faz essa mudança, a gente nem tenta essa mudança. Então, tentar a mudança é essencial. Quando a gente fala do 9 de paus, o 9 de paus é uma carta que é o fim do naipe, né? E depois ainda tem o 10 de paus, mas a história tá acabando. Eu preciso entrar nesse lugar de entender que eu tô exausta e que não dá para continuar assim. Que eu preciso mudar minha postura, eu preciso olhar com atenção para a situação e criar estratégias. Também é uma questão de ser inteligente emocionalmente falando, de não sair também chutando balde, porque é isso que a gente faz às vezes, né? A gente tá, principalmente quando a gente tá exausto, a gente parece criança, pirracenta. Que quando a gente tá exausto, a gente sai chutando balde e tomando atitudes muito improdutivas. Não é sobre isso, é sobre eu olhar que eu tô numa situação, tô numa roubada, preciso sair dessa roubada e eu preciso criar uma estratégia, eu preciso me concentrar, independente da situação, da onde é esse trabalho que está sendo exaustivo, eu preciso olhar para essa situação e às vezes eu preciso me retirar um pouco, sabe, dar 2 passos para trás, para olhar para a situação e falar, tá, o que está acontecendo aqui? Porque às vezes a gente também está muito imerso naquele caldeirão emocional, aquele angu cheio de coisas acontecendo, as emoções das pessoas se misturando com as suas e mais as demandas naturais, né, do trabalho, que a gente olha num primeiro momento e acha que não tem solução. Mas às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás, 3 passos para trás, 4 para trás. A gente precisa se retirar um pouco dessa situação, olhar para ela com atenção. Olhar para ela e falar, pô, não tá bom, cara. Isso aqui tem alguma coisa muito estranha aqui. Isso aqui não dá, isso aqui é insustentável. E aí começar a pensar como criar essa estratégia. E essa estratégia, ela vai funcionar se você estiver centrado e ancorado na sua integridade, buscando sua força interior, trabalhando seu amor próprio. Porque quando a gente está em amor próprio, quando a gente não está esperando o reconhecimento do outro, e mais uma vez, né, não é que reconhecimento não seja importante, é que esperar reconhecimento do outro é uma cilada. A gente já falou também sobre isso em codependência, tá? Talvez em outro momento a gente desdobre isso, mas volta. Quando eu estou em amor próprio, quando eu entendi que eu vou fazer o que é bom pra mim, e não é ser egoísta, mas é olhar com atenção o que eu preciso. Eu consigo fazer propostas assertivas. Eu consigo entender qual que é a melhor situação, como que eu posso resolver isso. Enfim, eu consigo tomar uma atitude madura, uma atitude estratégica. Eu tenho uma visão do todo também para sair desse processo de exaustão. Porque a gente tem que sair da batalha, né? A batalha, o estresse, a gente já sabe então, né? Isso tá mapeado, né? Que o estresse, o que é? Esse sentimento que a gente tem de luta e fuga, né? Então assim, chegou o inimigo, ou eu luto ou eu fujo, né? Chegou o predador. E aí eu tô constantemente estressada. Por quê? Porque tá sempre chegando o predador. A gente não tá mais na floresta. A gente tá o tempo todo, porque é o nosso celular que notifica, é a pessoa que fala, é o som na rua, é a notícia na TV, enfim, 1 milhão de informações que a gente vai recebendo o tempo todo, que vai estressando os nossos sentidos e fazendo com que a gente sempre se sinta acuado. E isso, a longo prazo, vai gerar um burnout, vai gerar uma série de coisas que a gente sabe sobre os malefícios do estresse. A exaustão não é normal. Se você está exausto,
É diferente, tá cansado do dia, o dia foi puxadinho, tal, vou dormir amanhã, tô inteiraça. Ou então, final de semana eu dou uma descansada, segunda-feira tô zero bala. É diferente, né? Mas se eu tô exausta, eu preciso olhar com muita atenção. E quem vai olhar pra você é você mesmo, não é ninguém. Não são as pessoas ao seu redor que vão cuidar de você. Claro, é muito legal quando elas cuidam. Mas ficar esperando que elas te levantem a bandeira vermelha pode ser outra cilada. Aliás, na verdade, se você não quiser ver a bandeira vermelha, elas podem levantar quanto elas quiserem. Se você não entender que isso não é saudável, que isso não é produtivo, que talvez você mesmo esteja sendo tóxico consigo ao se colocar em situações tão abusivas, ninguém vai te mostrar, conseguir te mostrar isso se você não quiser ver. Então, hoje, dia de trabalho, vale muito a pena você olhar e mapear aí todos os seus trabalhos domésticos, trabalhos profissionais, trabalhos espirituais, trabalhos sociais, tudo isso, e observar se você está em processo de exaustão em algum deles, para encerrar esse ciclo, né? Para deixar que a gente carregue para longe ali com 10 de paus e comece tudo de novo com a energia renovada do as de paus, né? Que é aquela coisa, opa, beleza, agora sim tô zero bala, mas eu só consigo chegar nesse zero bala quando eu volto, dou 2 passos para trás, vejo a situação, realinho, reorganizo as coisas, em muito amor próprio, em muito autocuidado, em muito autorrespeito, porque a gente quer muito respeito dos outros, mas a gente zero respeito com a gente mesmo, né? Também tem uma transmissão falando sobre isso, que a gente precisa ser o nosso melhor amigo. Enfim, é isso, amado. Bem, se você gostou dessa energia que a gente está trabalhando, de apenas ser, te convido para ver os outros quadrantes que vão surgir nessa semana, na energia dessa semana. Amanhã a gente vai falar sobre autoconhecimento. Vou deixar aqui a playlist da energia dessa semana, para você depois ver todos os vídeos, né, conforme eles forem sendo liberados. A sequência dos vídeos, o que vai ter em cada dia, tá na descrição aqui da mensagem. E se você quiser saber mais sobre trabalho terapêutico, trabalho energético comigo, é só clicar ali no link que está na descrição dessa mensagem, tá bom? É isso, até amanhã e cuide-se!